Um milionário dono de um rodeio famoso da cidade planeja usar o cavalo mais feroz para se livrar da esposa cadeirante. Mas o plano cruel se transforma numa cena que ninguém poderia prever, pois o que o cavalo fez deixou a todos sem palavras. Antes, se você, assim como nós, ama os animais, inscreva-se agora no canal para não perder nenhuma história emocionante. Obrigado. Vamos voltar à nossa história. O sol da tarde pintava o céu de Vila das Flores com tons alaranjados, enquanto a poeira levantada pelos cascos dos cavalos dançava no ar como pequenos diamantes flutuantes. Beatriz observava a movimentação do rodeio através da janela de seu quarto, no segundo andar da mansão, seus dedos tamborilando suavemente sobre o braço da cadeira de rodas. 10 anos haviam se passado desde que ela própria cavalgava naquela arena, sendo a estrela incontestável dos rodeios da região. O reflexo no vidro da janela mostrava uma mulher de 40 anos, com traços ainda bonitos, emoldurados por cabelos castanhos que começavam a mostrar alguns fios prateados. Seus olhos verdes, antes faiscantes de determinação, agora carregavam uma melancolia que ela tentava, sem sucesso, disfarçar. Do lado de fora, podia ver Fernando, seu marido, comandando os preparativos para o grande rodeio anual de Vila das Flores com sua habitual postura autoritária. Senhora Beatriz, a voz suave de Maria, a governanta, interrompeu seus pensamentos. O menino João está aqui novamente. Ele perguntou se a senhora gostaria de vê-lo. Pode mandá-lo entrar, Maria, e por favor, traga um lanche para ele. Trovão era o novo garanhão negro que Fernando havia comprado por uma fortuna, conhecido por seu temperamento selvagem e indomável. Nenhum peão havia conseguido montá-lo por mais de alguns segundos, o que apenas aumentava sua fama e o valor dos ingressos do rodeio. Ele não é mau como todo mundo diz, João falou entre uma mordida e outra. Só está assustado. Ontem à noite, quando ninguém estava olhando, consegui chegar perto dele. Ele me deixou tocar seu focinho. Beatriz sentiu uma pontada no peito. João tinha um dom natural com os cavalos, assim como ela tinha antes do acidente. Lembrou-se de como era sentir o vento em seu rosto enquanto cavalgava, da conexão única que tinha com cada animal que montava. Agora, suas pernas inertes a impediam até mesmo de se aproximar dos estábulos. Uma ordem expressa de Fernando, que considerava sua presença ali inadequada. O som de passos firmes no corredor fez João se encolher instintivamente. A porta se abriu com força e Fernando entrou no quarto, seu rosto contorcido em uma expressão de desgosto ao ver o menino. Ele é meu convidado, Fernando. Beatriz respondeu com uma firmeza que surpreendeu até a si mesma. E esta também é a minha casa. A dona Bia é a pessoa mais importante daqui. Todo mundo na cidade ainda fala dela com respeito, ao contrário do senhor. Depois que João saiu correndo, Fernando voltou-se para Beatriz, seu rosto uma máscara de desprezo. Amanhã é o grande rodeio. Você vai aparecer, vai sorrir e vai fazer seu papel de esposa dedicada. E depois vamos ter uma conversa séria sobre suas caridades inadequadas. Quando Fernando saiu, batendo a porta, Beatriz voltou seu olhar para a janela. O sol agora se punha por completo, tingindo o céu de vermelho sangue. No horizonte, nuvens escuras se aproximavam, prenunciando uma tempestade. Algo no ar parecia diferente, como se o destino estivesse prestes a dar uma guinada inesperada em sua vida. A manhã do grande rodeio chegou com uma brisa fresca que carregava o aroma de café recém-passado e feno. Beatriz acordou cedo, como sempre fazia, observando o nascer do sol através de sua janela. Seus pensamentos vagaram para 10 anos atrás, quando ela era conhecida como a rainha dos rodeios. Naquela época, sua vida era completamente diferente. Lembrou-se do dia em que conheceu Fernando, durante uma competição em que ela havia conquistado o primeiro lugar. Ele estava lá, aplaudindo de pé, seus olhos brilhando de admiração e interesse.
O namoro foi rápido e intenso, culminando em um casamento que toda a cidade comentou durante meses. Como eram diferentes aqueles tempos, murmurou para si mesma, enquanto Maria a ajudava com sua rotina matinal. A governanta, que estava com a família há mais de 20 anos, era uma das poucas pessoas que realmente conheciam os dois lados da história. O acidente. Beatriz fechou os olhos, as memórias daquele dia fatídico ainda vívidas em sua mente. Era para ser apenas mais uma apresentação, mais uma vitória. O cavalo estava agitado, mas ela sempre teve um dom especial para acalmar até os animais mais difíceis, exceto naquele dia. Maria apertou suavemente seu ombro, um gesto de solidariedade silenciosa. Do lado de fora, os sons do rodeio começavam a ganhar vida. Carros chegavam, pessoas conversavam animadamente e o cheiro de pipoca já preenchia o ar. Beatriz sorriu, tocando suavemente as pétalas. O menino tinha um coração de ouro, algo cada vez mais raro de se encontrar nos dias de hoje. Lembrou-se de seu próprio pai, um homem simples que a ensinou tudo sobre cavalos e sobre a vida. Trate bem aos outros e aos animais, ele sempre dizia, e eles retribuirão em dobro. Um barulho repentino no corredor fez as duas mulheres se sobressaltarem. Era Fernando, conversando em voz baixa com alguém. Beatriz reconheceu a outra voz. Pertencia a Ricardo Santos, um peão conhecido por sua falta de escrúpulos e histórico duvidoso. O coração de Beatriz acelerou. Nos últimos dias, havia notado Fernando agindo de forma estranha, tendo conversas secretas e lançando olhares calculistas em sua direção. Uma sensação de inquietação se instalou em seu peito. Não, Maria, não posso me esconder para sempre. Além disso, Beatriz hesitou, sua mão inconscientemente apertando o braço da cadeira de rodas. Preciso ver o trovão. João tem falado tanto dele e algo me diz que preciso estar lá hoje. Querida, disse ele, sua voz doce como veneno, hoje é um dia especial. Preparei um lugar especial para você, bem próximo à arena. Do lado de fora, a multidão já lotava as arquibancadas. O sol estava alto no céu e a poeira dançava no ar como milhares de pequenos diamantes. Na arena, os peões se preparavam para o show e os cavalos relinchavam em seus boxes. Foi então que Beatriz o viu, Trovão. O majestoso garanhão negro estava em seu box, seus olhos inteligentes observando tudo ao redor. Por um momento, seus olhares se cruzaram e Beatriz sentiu algo inexplicável, uma conexão que não experimentava desde seus dias de Amazônia. O ambiente do rodeio fervilhava com a energia contagiante da multidão. O cheiro de pipoca e algodão doce se misturava com o aroma da terra batida, criando aquela atmosfera única que Beatriz conhecia tão bem. Fernando a posicionou em um local que ele chamou de privilegiado, próximo a uma das entradas da arena. O sol forte da tarde batia em seu rosto e ela não pôde deixar de notar que estava estranhamente isolada do resto dos espectadores. João circulava discretamente entre as pessoas, sempre mantendo um olho atento em Beatriz. Ele havia notado Ricardo Santos, o peão de má fama, conversando em cochichos com outros homens de aparência suspeita nos bastidores. Algo em seu coração jovem dizia que precisava ficar alerta. A multidão aplaudiu entusiasticamente. Fernando subiu ao palanque principal, seu terno impecável reluzindo sob o sol da tarde. Seu sorriso era largo, mas seus olhos permaneciam frios como gelo quando passavam por Beatriz. Mais aplausos e gritos de aprovação. Beatriz observava tudo com um misto de nostalgia e apreensão. Seus olhos foram atraídos novamente para o box onde Trovão estava. O cavalo negro parecia inquieto, mas não da maneira agressiva que todos descreviam. Havia algo diferente em seu comportamento, como se ele também sentisse que algo estava para acontecer. Maria apareceu discretamente ao lado de Beatriz, trazendo um copo d'água e um olhar preocupado. Senhora, ouvi mais conversas estranhas.
O Ricardo Santos estava dizendo algo sobre o momento certo e fazer parecer acidental. Os primeiros competidores se apresentaram, arrancando os e as da plateia com suas manobras ousadas. Beatriz, no entanto, mal conseguia se concentrar no espetáculo. Seus olhos alternavam entre Fernando, que continuava no palanque com um sorriso cada vez mais tenso, e Ricardo Santos, que parecia estar se aproximando sorrateiramente de sua posição. João também percebeu o movimento suspeito. O menino se esgueirou entre as pessoas, aproximando-se o máximo possível de Beatriz sem ser notado. Seu coração batia acelerado. Ele sabia que algo estava errado, muito errado. O imponente garanhão negro foi conduzido para a arena, sua pelagem brilhando sob o sol da tarde. Seus movimentos eram uma mistura de força e elegância, lembrando Beatriz dos cavalos que costumava montar em seus dias de glória. Foi nesse momento que ela notou Ricardo Santos cada vez mais próximo. Ele tinha um olhar determinado e suas mãos estavam inquietas. Maria, percebendo o perigo, tentou se aproximar mais de Beatriz, mas foi impedida por alguns homens que, acidentalmente, bloquearam seu caminho. Mas era tarde demais. Em um movimento rápido e aparentemente casual, Ricardo Santos esbarrou na cadeira de rodas de Beatriz. O impacto, calculado precisamente, fez a cadeira começar a rolar em direção à arena. Beatriz sentiu seu coração parar quando percebeu que estava indo direto para onde Trovão estava. A multidão começou a gritar em pânico. Fernando do palanque mantinha uma expressão de falso horror, mas seus olhos brilhavam com uma satisfação macabra. João gritou e tentou alcançar a cadeira, mas foi contido por um dos comparsas de Ricardo. Enquanto rolava em direção ao seu destino aparentemente fatal, Beatriz fechou os olhos. 10 anos de frustração, medo e resignação passaram por sua mente em um instante. Mas então, algo inesperado aconteceu. Em vez do impacto que todos esperavam, houve um momento de silêncio absoluto. Quando Beatriz abriu os olhos, encontrou-se cara a cara com Trovão. O imenso garanhão negro estava parado diante dela, suas orelhas alertas e seus olhos profundos fixos nos dela. Não havia medo, não havia agressividade, apenas uma curiosidade serena que contradizia tudo que diziam sobre ele. A arena estava em completo silêncio. Milhares de pessoas prendiam a respiração, esperando o pior. Fernando, ainda no palanque, tinha sua máscara de preocupação transformada em uma expressão de incredulidade. Este não era o desfecho que ele havia planejado. "Olá, amigo", Beatriz sussurrou suavemente, estendendo sua mão trêmula em direção ao focinho de Trovão. O cavalo inclinou levemente a cabeça, como se estivesse avaliando a situação. Então, para espanto de todos, ele deu um passo à frente e gentilmente tocou o focinho na palma de sua mão. Uma onda de suspiros percorreu a plateia. João, que havia conseguido se livrar de quem o segurava, correu para a beira da arena, seus olhos brilhando de emoção. "Eu sabia", gritou ele, "eu sabia que Trovão não era mau." O momento entre Beatriz e Trovão parecia existir em uma bolha fora do tempo. Ela sentiu algo despertar dentro de si, uma conexão que há muito tempo não experimentava. Era como se o cavalo pudesse ver através de suas limitações físicas, reconhecendo nela a amazona que ainda vivia em seu coração. "Você também está preso, não é?", murmurou ela, acariciando o pescoço musculoso do animal. "Preso nas expectativas dos outros, nas histórias que contam sobre você." Trovão relinchou suavemente, como se entendesse cada palavra. Mas quando 2 homens tentaram se aproximar, Trovão se posicionou protetivamente ao lado de Beatriz, suas orelhas deitadas para trás em um claro sinal de advertência. O cavalo, conhecido por sua agressividade, agora se tornava um guardião improvável. "Está tudo bem, Maria", respondeu Beatriz, um sorriso sereno em seu rosto. "Na verdade, está melhor do que tem estado em muito tempo."
Antes que João pudesse continuar, Fernando apareceu na arena. Seu rosto uma máscara de falsa preocupação. Querida, que susto você nos deu. Ricardo foi muito descuidado. Ele será devidamente punido por sua negligência. Não foi negligência, foi proposital, disse ela, sua voz clara e firme ecoando pela arena. Assim como não foi acidente você me colocar exatamente naquele lugar, não é, Fernando? A única coisa que me deixou confusa nesses últimos anos foi acreditar que eu merecia o seu desprezo, respondeu Beatriz, sua mão ainda descansando no pescoço de Trovão. Mas agora eu vejo claramente, tão claramente quanto este cavalo indomável vê através das mentiras que contam sobre ele. O momento foi interrompido por um grito vindo das arquibancadas. Polícia! Chamem a polícia! Era a voz de uma senhora idosa que havia testemunhado toda a cena. Eu vi quando aquele homem empurrou a cadeira dela de propósito. O sol da tarde começava a descer no horizonte, lançando sombras longas pela arena, enquanto a confusão se espalhava. Ricardo Santos, vendo que a situação fugia ao controle, tentou escapar discretamente, mas foi impedido por um grupo de peões que, indignados com sua conduta, o cercaram. João, reunindo toda a sua coragem, subiu em uma das cercas da arena. Sua voz jovem, amplificada pela acústica do local, cortou através do tumulto. Eu ouvi tudo. O senhor Fernando pagou o Ricardo para machucar a dona Bia. Eu estava nos estábulos quando eles combinaram. Eu acredito, declarou Maria, dando um passo à frente. A governanta, normalmente discreta e silenciosa, agora emanava uma força surpreendente. Nos últimos dias, ouvi várias conversas suspeitas. O senhor não foi tão cuidadoso quanto pensava, senhor Fernando. Um murmúrio de indignação percorreu a multidão. Pessoas começaram a se levantar das arquibancadas, compartilhando suas próprias observações. Uma senhora idosa relatou ter visto Fernando entregando dinheiro a Ricardo nos fundos da arena. Um vendedor de pipoca confirmou ter ouvido a conversa sobre fazer parecer um acidente. Beatriz permanecia no centro da arena, ainda protegida pela presença imponente de Trovão. O cavalo, sensível à tensão crescente, mantinha-se alerta, mas sereno ao lado dela. Era como se sua presença lhe desse a força necessária para enfrentar aquele momento. Sabe, Fernando, ela começou, sua voz clara e firme, ecoando pelo espaço. Durante anos eu aceitei seu desprezo, convencida de que era um fardo para você. Mas agora vejo que o verdadeiro fardo era carregar o peso das suas mentiras e da sua crueldade. As palavras de Beatriz pareciam dar coragem a outros para se manifestarem. Antigos funcionários do rancho começaram a relatar casos de maus tratos aos animais e irregularidades financeiras. Era como se uma represa de verdades, há muito contidas, tivesse finalmente se rompido. Suas palavras foram interrompidas pelo som de sirenes. 2 viaturas policiais acabavam de chegar ao local, alertadas por espectadores preocupados. Os oficiais rapidamente assumiram o controle da situação, separando Fernando e Ricardo do resto da multidão. Na verdade, temos provas sim, disse João, tirando um pequeno gravador do bolso. O aparelho velho e arranhado havia sido um presente de Beatriz, dado para que ele pudesse gravar as histórias que tanto gostava de inventar. Gravei tudo o que eles falaram no estábulo ontem à noite. O rosto de Fernando empalideceu ainda mais quando João apertou o play, e sua própria voz ecoou, clara e incriminadora. Tem que parecer um acidente. Quando ela estiver perto da arena, o Trovão vai fazer o resto do serviço. Nesse momento, algo extraordinário aconteceu. Trovão, como se entendesse a situação, ajoelhou-se suavemente ao lado da cadeira de rodas de Beatriz. O gesto, tão incomum para um cavalo de sua natureza, arrancou suspiros de surpresa da plateia. Mas para Beatriz, algo lhe dizia que não era um fim, mas um novo começo. Olhando para Trovão, que permanecia fielmente ao seu lado,
Para João, que exibia um sorriso radiante, e para todas as pessoas que agora se aproximavam para oferecer seu apoio, ela sentiu uma sensação que não experimentava há muito tempo: esperança. O sol se punha no horizonte, pintando o céu com tons de rosa e laranja, como se a própria natureza celebrasse aquele momento de justiça. As sombras do passado começavam a se dissipar, dando lugar a um futuro que, embora incerto, prometia ser muito mais luminoso do que Beatriz poderia ter imaginado. A manhã seguinte amanheceu clara e fresca em Vila das Flores. Beatriz acordou cedo, como sempre fazia, mas havia algo diferente no ar. A mansão, antes sufocante com a presença opressiva de Fernando, agora parecia mais leve, como se pudesse finalmente respirar. Maria entrou no quarto trazendo uma bandeja com café da manhã e o jornal local. Na primeira página, em letras garrafais, lia-se: "Escândalo no rodeio. Empresário é preso por tentativa de agressão à esposa." Beatriz passou os olhos pela reportagem, que narrava os eventos do dia anterior e mencionava as investigações em andamento sobre outras irregularidades no rancho. "A polícia esteve aqui bem cedo", informou Maria, ajeitando as cortinas para deixar entrar mais luz. "Eles querem examinar os documentos do escritório do Sr. Fernando. Parece que descobriram algumas irregularidades financeiras também." Beatriz assentiu, absorvendo as informações. Era estranho como, em apenas 24 horas, sua vida tinha mudado tão drasticamente. O medo que a acompanhara por tantos anos começava a se dissipar, dando lugar a uma sensação de possibilidades que há muito não experimentava. "Dona Bia!" A voz animada de João ecoou pelo corredor, seguida pelo som de seus passos apressados. O menino entrou no quarto carregando um buquê de flores silvestres. "A senhora precisa ver o Trovão hoje. Ele está diferente, mais calmo. É como se ele soubesse que ajudou a mudar tudo." "Vamos até lá", decidiu Beatriz, surpreendendo a si mesma com a firmeza em sua voz. Por anos, havia evitado os estábulos, deixando que as memórias dolorosas do acidente a mantivessem afastada. Mas agora, algo havia mudado. Maria empurrou sua cadeira de rodas pelos caminhos do rancho, com João saltitando ao lado, contando animadamente sobre como todos na cidade estavam comentando os acontecimentos do dia anterior. Funcionários que passavam por eles paravam para cumprimentar Beatriz, muitos oferecendo palavras de apoio e respeito que há muito haviam sido silenciadas pelo medo de Fernando. Ao se aproximarem dos estábulos, Trovão relinchou suavemente, como se saudasse sua chegada. O imponente garanhão negro, que até o dia anterior era temido por todos, agora se aproximava da grade com uma curiosidade gentil. "Ele esperou por você", disse uma voz familiar. Era Pedro, o veterinário do rancho, que sempre tratara os animais com um carinho especial. "Sabe, Beatriz, em todos os meus anos de profissão, nunca vi nada como o que aconteceu ontem. Foi como se Trovão pudesse ver além das aparências, assim como você sempre fez com os cavalos." Beatriz estendeu a mão tocando o focinho aveludado de Trovão. "Talvez seja porque nós dois sabemos como é ser julgado injustamente", refletiu ela. "As pessoas viam nele apenas violência, assim como viam em mim apenas limitações." A menção do rancho fez Beatriz olhar ao redor. O lugar que por tanto tempo havia sido fonte de alegria, depois de dor e finalmente de medo, ainda guardava uma beleza especial. Os estábulos bem cuidados, a arena onde tantos sonhos haviam se realizado, os pastos verdejantes que se estendiam até o horizonte. "Sabe, João", disse ela, um sorriso se formando em seus lábios, "sempre acreditei que os cavalos têm um dom especial para curar corações feridos. Talvez seja a hora de transformar este lugar em algo novo, algo que possa ajudar outras pessoas a encontrar esperança, assim como o Trovão me ajudou." "Exatamente", respondeu Beatriz, sua mente já começando a formular planos.
Um centro de ecoterapia, onde pessoas com deficiência possam encontrar força e confiança através do contato com os cavalos. E também um lar para cavalos como o Trovão, que foram mal compreendidos e precisam de uma segunda chance. Naquele momento, enquanto o sol da manhã banhava o rancho com sua luz dourada, Beatriz sentiu uma certeza crescer em seu coração. As cicatrizes do passado ainda estavam lá, mas agora serviam como lembrança não apenas da dor, mas também da força que encontrara para superá-la. 3 semanas se passaram desde os eventos do rodeio. O rancho estava mergulhado em uma atmosfera de mudança e renovação. Beatriz havia assumido oficialmente a administração do local, com a ajuda de um conselho formado por Pedro, o veterinário, Maria e alguns funcionários antigos e leais. Naquela manhã particular, uma pequena multidão se reunia no pátio principal do rancho. Beatriz havia convocado uma reunião com a comunidade para apresentar seus planos de transformação do local. Seu coração batia acelerado, mas não era de medo, era de expectativa. Os olhos atentos da plateia a encorajavam a continuar. João, sentado na primeira fila, sorria orgulhosamente. Ao lado dele, Trovão observava tudo de seu novo cercado especial, construído de forma que pudesse participar dos eventos do rancho sem se sentir confinado. O Centro de Ecoterapia e Reabilitação Vila das Flores será um lugar de cura, continuou Beatriz. Um espaço onde pessoas com deficiência possam encontrar força através da conexão com os cavalos, onde animais incompreendidos possam ter uma segunda chance e onde a comunidade possa se reunir para celebrar não a dominação, mas a parceria com estes animais magníficos. Um burburinho de aprovação percorreu a plateia. Pedro levantou-se para apresentar os detalhes técnicos do projeto. As antigas instalações do rodeio seriam adaptadas para criar espaços terapêuticos seguros e acolhedores. A arena principal seria transformada em várias áreas menores, cada uma dedicada a diferentes tipos de terapia e atividades. Enquanto Pedro falava, Beatriz notou um grupo de pessoas se aproximando timidamente dos fundos do pátio. Eram famílias com crianças e adultos com diferentes tipos de deficiência, que ela havia especialmente convidado para a reunião. Todos os olhos se voltaram para Trovão, que caminhou majestosamente até a área designada, guiado apenas pela voz suave de João. O garanhão, antes conhecido por sua ferocidade, agora se movia com uma graça serena. Uma menina na cadeira de rodas, que não devia ter mais que 10 anos, ergueu a mão tremulamente. Podemos chegar perto dele? Isto, disse Beatriz, é apenas o começo. Cada um de vocês tem um lugar aqui, seja como voluntário, participante ou apoiador. Este rancho agora pertence à comunidade. A notícia pegou Beatriz de surpresa. A prefeita, uma senhora enérgica de seus 60 anos, abriu caminho entre a multidão. Beatriz, disse ela, estendendo a mão, sua proposta é exatamente o que nossa cidade precisava. Temos recursos destinados a programas de inclusão que nunca foram adequadamente utilizados. Gostaria de discutir como podemos trabalhar juntas. Naquele momento, olhando para as pessoas reunidas, famílias esperançosas, funcionários empolgados, João radiante ao lado de Trovão, Beatriz sentiu que estava testemunhando não apenas a transformação do rancho, mas o nascimento de algo muito maior. Era como se todas as peças de um quebra-cabeça finalmente começassem a se encaixar. Os primeiros raios de sol ainda pintavam o horizonte quando Beatriz chegou ao centro de ecoterapia naquela manhã de setembro. 2 meses haviam se passado desde a reunião com a comunidade, e o lugar estava quase irreconhecível. As antigas instalações do rodeio haviam dado lugar a espaços acolhedores e adaptados, com rampas de acesso, equipamentos especializados e áreas de convivência. Bom dia, Dona Bia.
João correu em sua direção, carregando uma prancheta. O menino, agora oficialmente seu assistente, levava seu novo papel muito a sério. Hoje temos 5 pacientes novos chegando, e o Pedro quer mostrar os resultados dos exames do trovão. Beatriz sorriu, orgulhosa de como João havia florescido nos últimos meses. Não era mais apenas o menino de rua que ela alimentava às escondidas. Agora era parte fundamental da equipe, com um talento natural para conectar-se tanto com os cavalos quanto com os pacientes. Maria deixou os documentos da adoção na sua mesa. Continuou ele, sua voz tentando esconder a ansiedade. O processo para Beatriz se tornar oficialmente sua guardiã legal estava em andamento. E cada novo papel assinado os aproximava mais de se tornarem uma família de verdade. Eles seguiram até o estábulo principal, onde Trovão os recebeu com um relincho suave. O garanhão negro, antes símbolo de medo, agora era a estrela do programa de terapia. Sua gentileza com as crianças e sua paciência com pessoas com deficiência haviam surpreendido até mesmo os mais céticos. Dona Beatriz! Pedro, o veterinário, aproximou-se com um sorriso largo. Os exames do Trovão estão ótimos e tenho mais uma notícia. Aquela égua que resgatamos do circo mês passado, ela finalmente deixou alguém se aproximar. Adivinhe quem? A manhã avançou rapidamente. Um a um, os novos pacientes chegaram para sua primeira sessão. Havia Clara, uma menina de 7 anos com paralisia cerebral. Senhor José, um idoso se recuperando de um derrame. E os gêmeos autistas, Lucas e Mateus, que pela primeira vez demonstraram interesse em algo além de seu próprio mundo. Beatriz observava cada sessão com atenção, seu coração se enchendo de alegria a cada pequeno progresso. Lembrou-se de sua própria jornada de cura, de como o encontro com o Trovão havia mudado tudo. Agora, podia ver essa mesma magia acontecendo com outros. A notícia caiu como um peso no estômago de Beatriz. Mesmo da prisão, Fernando ainda tentava manter seu controle sobre o lugar. Mas algo havia mudado nela. O medo foi rapidamente substituído por determinação. Como que para confirmar suas palavras, uma comoção positiva irrompeu próxima à arena terapêutica. Clara, a menina com paralisia cerebral, havia conseguido se sentar ereta sozinha pela primeira vez enquanto estava montada em um dos pôneis. Seus pais choravam de emoção, enquanto a fisioterapeuta explicava como o movimento do cavalo havia ajudado a fortalecer seus músculos. João apareceu correndo, seus olhos brilhando de excitação. Dona Bia, a égua resgatada, a estrela, ela deixou a Marina, aquela senhora com depressão, fazer carinho nela. A psicóloga disse que foi a primeira vez que viu a Marina sorrir em meses. Beatriz sentiu seus olhos se encherem de lágrimas. Cada pequena vitória como essa era uma confirmação de que estavam no caminho certo. O centro de ecoterapia havia se tornado muito mais do que um projeto de reabilitação. Era um lugar de esperança, de recomeços. A assistente social, que havia chegado discretamente, observava tudo com interesse. Beatriz a viu fazer anotações em sua prancheta, acenando com aprovação ao testemunhar a interação natural entre João e os animais, e o ambiente acolhedor que haviam criado. Beatriz passou o braço pelos ombros do menino, puxando-o para um abraço. É porque às vezes precisamos passar por tempestades para encontrar o arco-íris, João. O importante é não perder a esperança durante a chuva. O pedido de Fernando não tem fundamento legal, explicava a advogada, ajustando seus óculos. Ele está tentando alegar má gestão do patrimônio, mas os números falam por si. O centro não só é autossustentável, como expandiu seus serviços e gerou mais empregos que o antigo rancho. Além disso, continuou doutora Amanda, temos dezenas de depoimentos de famílias beneficiadas pelo programa, laudos médicos comprovando a eficácia dos tratamentos e o apoio oficial da prefeitura. Fernando está jogando sua última carta desesperada. A audiência está marcada para a próxima semana.
Mas recebi uma ligação interessante hoje, cedo. Doutor, Amanda fez uma pausa dramática. A ex-esposa de Fernando, Luciana, entrou em contato. Ela quer testemunhar sobre os padrões de comportamento abusivo dele e suas práticas financeiras questionáveis durante seu primeiro casamento. A notícia pegou todos de surpresa. Luciana havia deixado a cidade há 15 anos, após um divórcio conturbado que na época gerou muitos comentários, mas poucos fatos concretos. O grupo seguiu o veterinário até a área de terapia principal. Lá, uma cena extraordinária se desenrolava. Lucas, um dos gêmeos autistas que mal fazia contato visual quando chegou, estava sentado tranquilamente sobre Trovão, suas mãos acariciando a crina do cavalo enquanto murmurava palavras suaves. Suas primeiras palavras em público. Sua mãe, Sandra, chorava silenciosamente de alegria, enquanto a terapeuta ocupacional documentava o momento histórico. João estava próximo, garantindo a segurança do menino, seu rosto brilhando de orgulho. A pergunta pairou no ar, carregada de emoção. Doutora Amanda rapidamente tirou seu telefone do bolso e começou a filmar a cena, com a permissão de Sandra. Isto, disse ela, é exatamente o tipo de evidência que precisamos mostrar ao juiz. Naquele momento, um carro familiar estacionou na entrada do centro. Era a assistente social, chegando para mais uma visita de acompanhamento do processo de adoção de João. O menino, ao vê-la, automaticamente se postou mais ereto, mas sem deixar seu posto ao lado de Lucas e Trovão. A assistente social, Dona Cecília, observou a cena por alguns minutos, antes de se aproximar de Beatriz. Sabe, começou ela com um sorriso gentil, quando comecei a acompanhar este caso, tinha minhas dúvidas. Uma mulher sozinha, cadeirante, querendo adotar um menino de rua. Mas agora, ela fez um gesto abrangendo todo o ambiente. Agora eu vejo que às vezes as famílias mais improváveis são exatamente as que precisamos. Beatriz sentiu seus olhos se encherem de lágrimas. João não é apenas o filho que escolhi, disse ela, sua voz embargada. Ele é parte fundamental de tudo isso. Seu dom com os animais, sua sensibilidade com os pacientes. Este lugar não seria o mesmo sem ele. Como que para confirmar suas palavras, naquele exato momento, Lucas soltou uma risada. Um som puro e alegre que fez todos os presentes se virarem surpresos. O menino, ainda montado em Trovão, apontava para João, que fazia caretas engraçadas para mantê-lo engajado na atividade. A notícia atingiu Beatriz como uma onda de alegria pura. Em meio a toda a turbulência causada por Fernando, aqui estava um raio de sol brilhante, uma confirmação de que, apesar dos desafios, estavam no caminho certo. A notícia da aprovação da adoção de João se espalhou rapidamente pelo centro de ecoterapia, trazendo uma onda de alegria que contagiou funcionários e pacientes. No final daquela tarde, Maria organizou uma pequena celebração improvisada no pátio central, com bolo e refrigerante para todos. A palavra família ecoou no coração de Beatriz com um significado totalmente novo. Olhando ao redor, via não apenas João, mas toda uma comunidade que haviam construído juntos. Maria, com seus cuidados maternais, Pedro, sempre dedicado aos animais, os terapeutas comprometidos, e cada paciente que havia se tornado parte dessa grande família estendida. Dona Bia, chamou Pedro, aproximando-se com um envelope nas mãos. Acabou de chegar isto do laboratório veterinário da capital. São os resultados dos exames da Estrela, a égua resgatada. Mais um motivo para comemorar, disse Maria, já pensando em como adaptar um dos estábulos para a futura mamãe. Esta fazenda está cada vez mais cheia de vida nova. Luciana chegou à cidade, informou a advogada, aceitando um pedaço de bolo, e trouxe consigo uma pasta inteira de documentos da época em que era casada com Fernando. Registros de transações suspeitas, e-mails ameaçadores, provas de que ele já tinha um histórico de comportamento abusivo. Ela viu a reportagem sobre o Centro de Ecoterapia no Jornal da Capital.
explicou doutora Amanda. Disse que passou anos se sentindo culpada por não ter denunciado Fernando antes e que não podia ficar em silêncio ao ver ele tentando destruir algo tão importante para a comunidade. Beatriz sorriu com a sabedoria simples do menino. Exatamente, filho. Às vezes, as feridas do passado precisam de tempo para curar. Beatriz segurou a mão de Sandra, compartilhando sua emoção. É incrível como os cavalos conseguem abrir portas que pensávamos estarem trancadas para sempre. Enquanto o sol se punha, pintando o céu com tons de rosa e laranja, Beatriz reuniu João e Maria para um momento tranquilo junto ao estábulo de Trovão. O garanhão negro se aproximou da cerca, gentilmente apoiando sua cabeça no ombro de João. E agora a senhora tem não só os cavalos de volta, respondeu João, seus olhos brilhando, mas uma família inteira, humana e animal. O crepúsculo avançava, trazendo consigo uma brisa suave que carregava o aroma de feno fresco e flores silvestres. No estábulo próximo, Estrela repousava tranquilamente. Seu futuro potro, uma promessa de mais alegria por vir. A antiga arena de rodeios, agora transformada em espaço de cura, parecia resplandecer com as últimas luzes do dia, como se a própria natureza abençoasse aquele lugar de recomeços. A véspera da audiência judicial amanheceu com uma névoa suave cobrindo os campos do centro de ecoterapia. Beatriz acordou mais cedo que o habitual, seu coração pesado com a responsabilidade do dia que viria. Ao passar pela cozinha, encontrou Maria já preparando um café reforçado. João entrou correndo na cozinha, ainda de pijama, seus cabelos despenteados. Dona Bia, a Estrela está agitada hoje. Pedro já está com ela no estábulo. Trovão, do estábulo ao lado, relinchou suavemente, como se quisesse confirmar as palavras de Pedro. Beatriz se aproximou dele, encontrando conforto na presença serena do garanhão que havia mudado sua vida. Um silêncio carregado de significado preencheu o ambiente. Luciana, a primeira esposa de Fernando, deu um passo à frente, suas mãos ligeiramente trêmulas. Beatriz estendeu a mão que Luciana apertou com gratidão. Você veio no momento certo, respondeu. É isso que importa. A manhã avançou com uma intensidade febril. Pacientes chegavam para suas sessões regulares, ignorando o clima de tensão que pairava no ar. Na arena terapêutica, Clara, a menina com paralisia cerebral, conseguiu se manter em pé sozinha pela primeira vez, apoiada apenas levemente no dorso de um pônei. No início da tarde, uma comitiva inesperada chegou ao centro. Era um grupo de representantes do Conselho Regional de Ecoterapia, vindos especialmente para uma avaliação de última hora. Durante 3 horas, a equipe percorreu cada centímetro do centro, observando sessões, verificando documentações e entrevistando funcionários e pacientes. Beatriz, acompanhada por Pedro e a equipe terapêutica, respondia a cada pergunta com a segurança de quem conhece profundamente seu trabalho. Ao final da inspeção, a coordenadora reuniu todos no escritório principal. Em 15 anos, avaliando centros de ecoterapia, começou ela, raramente vi um lugar que combinasse tão perfeitamente excelência técnica com amor genuíno pelo que faz. Nosso parecer será não apenas positivo, mas entusiástico. Sabe, começou Luciana, quando eu deixei este lugar, estava convencida de que nunca mais encontraria paz. Fernando tem esse dom de fazer as pessoas duvidarem de si mesmas. Mas vendo o que você construiu aqui, percebi que às vezes precisamos perder tudo para encontrar nossa verdadeira força. Beatriz assentiu, compreendendo profundamente aquelas palavras. Amanhã, disse ela, não estaremos apenas defendendo um centro de ecoterapia. Estaremos defendendo um lugar onde pessoas quebradas podem se reconstruir. O dia terminou com uma reunião improvisada na varanda da casa principal. Maria havia preparado chocolate quente para todos e João distribuía biscoitos caseiros.
A equipe jurídica revisava os últimos detalhes para a audiência, enquanto terapeutas e funcionários compartilhavam histórias de transformação que haviam testemunhado no centro. Em meio a tudo isso, Beatriz observava o céu estrelado, sentindo uma estranha paz. Amanhã seria um dia decisivo, mas algo em seu coração lhe dizia que, independentemente do resultado, já haviam conquistado algo que Fernando jamais poderia tirar deles. A certeza de que estavam no caminho certo. O Fórum de Vila das Flores nunca havia estado tão movimentado. Dezenas de pessoas se aglomeravam no corredor que levava à sala de audiências. Pacientes do Centro de Ecoterapia e suas famílias, funcionários, voluntários e até mesmo curiosos que haviam acompanhado a história pelos jornais locais. Beatriz, elegantemente vestida em um conjunto azul marinho, mantinha-se serena em sua cadeira de rodas, com João ao seu lado, usando sua primeira gravata, um presente de Maria para a ocasião. Dr. Amanda organizava uma última vez seus documentos, enquanto Luciana aguardava nervosamente em um banco próximo. O juiz, um homem de meia idade com olhos perspicazes por trás dos óculos de aro fino, tomou seu lugar. Do lado oposto da sala, Fernando entrou escoltado, vestindo um terno caro que não conseguia esconder sua expressão amarga. Seu advogado, Dr. Marcelo, carregava uma pasta fina, um contraste marcante com a quantidade de documentos que a equipe de Beatriz havia reunido. Estamos aqui para avaliar o pedido de revisão administrativa do Centro de Ecoterapia Vila das Flores, começou o juiz. Sr. Fernando Almeida alega má gestão e descaracterização do patrimônio original. A defesa pode começar. Foi então que Dr. Amanda fez seu primeiro movimento estratégico. Excelência, gostaria de apresentar o relatório financeiro completo do centro, auditado por uma empresa independente. Ela entregou uma pasta aos auxiliares do juiz. Os números mostram não apenas sustentabilidade financeira, mas um crescimento de 40% na geração de empregos locais. O juiz examinou os documentos com atenção, suas sobrancelhas se erguendo ao ler certos trechos. Interessante. Vejo aqui que o centro atende gratuitamente 60% de seus pacientes através de convênios com a prefeitura e o estado. A coordenadora que havia visitado o centro no dia anterior apresentou um testemunho contundente sobre a excelência técnica das instalações e da equipe. Suas palavras eram precisas e profissionais, mas carregavam uma admiração genuína pelo trabalho realizado. A próxima testemunha foi Sandra, mãe dos gêmeos autistas. Com lágrimas nos olhos, ela descreveu a transformação de seus filhos. Lucas não falava, não sorria. Hoje ele canta, meritíssimo. Canta. O padrão é sempre o mesmo, meritíssimo, disse ela, olhando diretamente para o juiz. Ele destrói tudo que não pode controlar. Fez isso comigo, tentou fazer com Beatriz e agora quer fazer com um projeto que ajuda centenas de pessoas. Dr. Amanda, então, apresentou sua última cartada. Um vídeo compilando depoimentos de pacientes, familiares e profissionais do centro. As imagens mostravam pessoas de todas as idades e condições encontrando esperança e cura através do contato com os cavalos. Em 20 anos de magistratura, começou ele, aprendi que a lei, embora pareça fria no papel, deve servir à justiça e ao bem comum. O que vejo aqui não é a descaracterização de um patrimônio, mas sua evolução para algo muito mais valioso. Fernando levantou-se abruptamente, mas seu advogado o puxou de volta à cadeira. O juiz continuou. Os documentos apresentados, os testemunhos ouvidos e principalmente o impacto social comprovado do trabalho realizado não deixam dúvidas. Indefiro o pedido de revisão administrativa e determino que o Centro de Ecoterapia Vila das Flores continue sob a gestão atual. A sala explodiu em aplausos e abraços. João pulou no colo de Beatriz, chorando de alegria. Maria, que assistia da primeira fileira, enxugava as lágrimas com seu lenço bordado.
O centro de ecoterapia estava iluminado pela luz dourada do final da tarde, quando a caravana de carros retornou do fórum. A notícia da vitória havia se espalhado rapidamente pela cidade, e dezenas de pessoas aguardavam no pátio principal para celebrar. Uma grande faixa com os dizeres "A justiça venceu" estava pendurada na entrada. Assim que Beatriz chegou, foi recebida por uma chuva de pétalas de rosas jogadas pelas crianças do projeto. Pedro veio correndo em sua direção com um sorriso ainda maior que o habitual. O pequeno potro, de pelagem negra como a noite e uma pequena estrela branca na testa, tentava dar seus primeiros passos desajeitados ao lado da mãe. Estrela, a égua que chegara tão assustada do circo, agora exibia um olhar sereno de orgulho maternal. A celebração improvisada se estendeu pelo fim da tarde. Maria, com a ajuda de voluntários, organizou uma mesa de quitutes no pátio. As famílias dos pacientes trouxeram mais comida, transformando a ocasião em uma verdadeira festa comunitária. Ele nunca tinha demonstrado interesse por arte antes, explicou Sandra emocionada. Agora passa horas desenhando os cavalos. Isso significa, explicou ela, que além dos recursos que já destinamos ao projeto, o centro agora tem garantias legais de proteção e continuidade. Beatriz sentiu seu coração apertar ao pensar em seu pai, o antigo boiadeiro que lhe ensinara tudo sobre cavalos. O que dizia o testamento? A notícia trouxe lágrimas aos olhos de Beatriz, não pela herança em si, mas por saber que seu pai havia pensado em seu futuro. João, percebendo sua emoção, veio correndo abraçá-la. O sol já havia se posto quando o trovão começou a relinchar de forma peculiar. Todos se viraram para ver o majestoso garanhão negro se aproximando da cerca, onde a pequena Esperança, apoiada por sua mãe Estrela, dava seus primeiros passos no pasto. Beatriz observava a cena com o coração transbordando de gratidão. O centro de ecoterapia, que nascera de um momento de desespero, havia se transformado em um farol de esperança não apenas para ela, mas para toda a comunidade. As estrelas começavam a pontilhar o céu noturno e as luzes suaves do centro criavam uma atmosfera quase mágica. Crianças corriam pelo pátio, risadas ecoavam pelo ar e o som ocasional do relinchar dos cavalos completava a sinfonia de alegria que preenchia o lugar. Um ano havia se passado desde a histórica vitória no tribunal. O centro de ecoterapia Vila das Flores florescia mais do que nunca em uma ensolarada manhã de primavera. As antigas instalações do rodeio haviam sido completamente transformadas, com novos espaços terapêuticos, jardins sensoriais e áreas de convivência que harmonizavam perfeitamente com a natureza ao redor. Beatriz observava os preparativos para a celebração do primeiro aniversário do centro renovado. João, agora com 13 anos e alguns centímetros mais alto, coordenava uma equipe de voluntários jovens que ajudavam a decorar o pátio principal. O pequeno potro, nascido no dia da vitória judicial, havia se transformado em uma égua jovem e graciosa. Sob os cuidados pacientes de João, ela havia se tornado o símbolo perfeito do trabalho realizado no centro. Um animal nascido em um momento de transformação, crescendo para ajudar outros a se transformarem também. O centro havia se tornado um polo de formação em ecoterapia, recebendo profissionais de todo o país interessados em aprender suas metodologias inovadoras. O programa desenvolvido por Beatriz, combinando técnicas tradicionais com uma abordagem profundamente humanizada, havia chamado a atenção até mesmo de especialistas internacionais. Trovão, agora com alguns pelos brancos misturados em sua pelagem negra, permanecia como a alma do centro. O garanhão que todos temiam havia se tornado um terapeuta natural, especialmente sensível a pacientes com traumas profundos.
Sua conexão especial com Beatriz continuava forte como sempre, como se ambos compartilhassem uma compreensão mútua nascida de suas próprias histórias de superação. Dona Beatriz, Pedro aproximou-se apressado. Acabou de chegar a confirmação do Ministério da Saúde. Nosso programa foi aprovado como referência nacional em ecoterapia. Lucas e Mateus, os gêmeos que tanto progresso haviam feito, chegaram com sua mãe Sandra para a festa. Lucas, que antes não falava, agora não parava de contar sobre suas aulas de arte. Suas pinturas de cavalos haviam inclusive sido expostas na biblioteca municipal. Era Luciana, que após testemunhar no julgamento, havia encontrado forças para reconstruir sua própria vida. Ela agora coordenava um projeto de apoio a mulheres vítimas de violência doméstica em uma cidade vizinha e frequentemente trazia suas assistidas para sessões de terapia com os cavalos. À medida que mais convidados chegavam para a celebração, Beatriz se permitiu um momento de reflexão. Lembrou-se do dia do acidente, há 11 anos, quando pensou que sua vida havia acabado. Lembrou-se dos anos de escuridão sob o domínio opressivo de Fernando, do medo e da solidão. Mas então, seus olhos pousaram em João, seu filho do coração, que agora explicava animadamente a um grupo de visitantes como Esperança havia aprendido a interagir com crianças autistas. Viu Maria, que mais que uma funcionária, se tornara parte indispensável de sua família. Observou Pedro, cuidando dos animais com a mesma dedicação do primeiro dia. Contemplou cada rosto familiar que passava. Pacientes, familiares, funcionários, voluntários, todos parte de uma grande família unida pelo propósito de curar e transformar vidas. Trovão se aproximou da cerca, gentilmente tocando seu focinho no ombro de Beatriz, como fazia sempre que a sentia pensativa. Ela sorriu, acariciando sua crina. "Sabe", disse ela para o cavalo, "às vezes penso que você sabia desde aquele dia na arena exatamente o que estava fazendo. Como se pudesse ver além do momento, todo o bem que poderia nascer daquele instante de conexão." "Mãe", chamou João novamente, "está na hora do seu discurso." Enquanto João empurrava sua cadeira em direção ao palco improvisado, onde dezenas de rostos sorridentes a aguardavam, Beatriz sentiu-se profundamente grata. Grata por cada desafio que a trouxera até ali, por cada pessoa que fizera parte de sua jornada, por cada cavalo que ajudara a curar corações feridos.